Eu acho que é. Eu acho que a gente está passando uma fase de transição, assim, que eu acho que é interessante a gente falar disso. Bem-vindos a mais um Catarata Cast. A gente tem a finalidade aqui do Catarata Cast de tomar um vinho, primeiramente. Vou até brindar aqui. E a nossa convidada de hoje já está tomando vinho dela lá para brindar com a gente também. Para de uma forma descontraída, a gente tentar desmistificar algumas coisas na catarata, quebrar alguns paradigmas talvez, mas tentar abordar esse assunto que a gente é completamente apaixonado da forma mais suave possível. Então a gente trouxe duas séries. Uma série é Como Eu Faço. A gente entende que existem várias técnicas, tanto de fratura, várias técnicas, e a gente quer saber aqui do nosso convidado qual que é a de preferência, a que ele mais utiliza, na maior parte das vezes, a rotina. E como eu indico. Cada vez mais são lançadas novas lentes no mercado. Esse como eu indico se refere à correção da presbiopia, às lentes premium, e é uma outra coisa também que é muito particular a cada colega. Então, para falar disso, a gente trouxe. Eu tô aqui, eu sou o Dr. Alex Sá, e aqui tô com meu amigo Dr. Felipe Mota. Dr. Felipe Mota, e eu trouxe hoje para falar com a gente aqui a doutora Cris Carossa. Abre a tela dela aí, por favor, para mim, vai já aparecer aí para gente. E a Cris, ela hoje mora em Goiânia. Eu ia ler aqui o currículo dela, mas é muito grande. Então, eu vou pedir para ela se apresentar. Mas hoje ela é orientadora de catarata e córnea na residência médica do Hospital de Olhos de Aparecida e é médica assistente do Departamento de Córnea e Doenças Externas na UFG. Cris, seja bem-vinda ao Catarata Cast. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço demais o convite, Alex. Fiquei muito honrada com o seu convite de estar aqui com vocês hoje. Vamos conversar aí, vamos ver o que eu consigo ajudar aí, falar, ensinar. Acho que nem tanto, né? Mas Vamos, ixi, eu discutir vou esse aprender assunto que demais é com você. esse assunto que se deixar a gente fica dias aqui conversando a respeito. Exatamente. Cris, vou fazer o seguinte então, para já alinhar o nosso clima aí, já vou pedir para colocar o videozinho dela. Vamos colocar o vídeo de cirurgia. Eu vi que você separou dois vídeos aí pra gente, mas o primeiro que eu pedi para colocar, Cris, é um vídeo que parece que o paciente fez uma cirurgia de RK. Tem uma Eu RK deixo para prévia. assistir, eu deixo para assistir o vídeo na hora aqui com o convidado, que é para não ficar falando junto, que senão não deixo ninguém falar, o Felipe briga comigo. A gente tem um outro podcast, sabe, Cris? Já há muito tempo, a gente está no 70, episódio Quase 60, 70. 70 já do Vitalcast, onde a gente convida médicos de várias especialidades. E aí eu falei, cara, eu chamo endocrinologista, ortopedista para falar e a gente quase não fala de catarata e resolvemos criar o Catarata Cast. Aí no outro podcast, Felipe briga pra caramba comigo. Deixa o convidado falar, pelo amor de Deus. Inclusive agora. Inclusive agora. Coloca o vídeo. Bom demais. Você viu que eu já virei Goiânia, né? Alex, eu trouxe esse vídeo aí porque eu acho que cirurgia pós-RK, além da indicação, que a gente não vai entrar nesse caso aí agora, é a própria técnica cirúrgica do RK. Eu vou falar assim no comecinho, dicas que eu dou, até preparar um pouquinho, aí a gente só para eu falar algumas dicas que eu dou para os residentes. Como a gente está pensando mais em residente, né? Como a gente está pensando mais para residente, assim, de técnica cirúrgica, eu sempre falo para os pacientes, para os residentes, assim, a gente molha a córnea, lava o olho, e depois eu gosto de colocar viscoelástico. E quando a gente lava a córnea, a gente tira aquela camada inicial de mucina. E aí, conforme vai a cirurgia, o residente vai demorando, vai ressecando aquela córnea, vai fazendo aquela ceratite. Uma das principais causas de queixa de paciente no pós-operatório é por conta dessa ceratite intraoperatória, sabe? Então, eu sempre falo, ó, vamos pôr um viscoelástico, deixa aí o visco, lembra de sempre repor, porque isso é, assim, no pós-operatório é super importante para o paciente. Aí a gente já entrou aí na incisão. Quando você quiser me interromper, você também interrompe, porque eu também sou de falar, viu? A gente vai falar dele também. Não!
A gente vai falar dele também. A incisão... Isso, exatamente. E a gente sabe, assim, hoje em dia a gente vai operar muito paciente catarata que é pós-RK, pós-refrativa. Isso vai ser uma realidade. Muita gente opera hoje em dia, né, refrativa. Então, esses pacientes aí vai ser muito comum no nosso consultório. Então, é isso que você falou de fazer a incisão, eu faço bem limbar, assim, bem posterior, quase escleral mesmo, e entre as incisões, para evitar que elas abram tanto. Na hora que eu pus o viscoelástico, não sei se você viu, assim, lógico, vocês também já fazem isso, mas eu gosto de falar para os residentes, encher um pouquinho a câmara e entrar com a cânula lá no fundo, para ir trazendo o muracoso para fora, para você manter a câmara estável, com a mesma quantidade de metil em todos os lugares. E assim a sua rex fica mais segura. Então, isso eu sempre falo para os residentes, a gente põe um pouquinho, entra lá e vai tirando o muracoso com a metil. E, Cris, quando o pessoal da produção, eles te escutam aqui também. Se você quiser mandar dar o play, pode dar a ordem aí. Beleza. Aí eu vou falar já, como tá aí, eu vou falar da paracentese também, que isso daí é uma discussão lá, tem orientador que fala uma coisa, tem orientador que fala outra, mas eu sempre faço a incisão, ponho metil e faço a paracentese, sempre. Aham. Tanto por conta de fazer cirurgia tópica, que eu já estou acostumada a segurar, mas mesmo se for bloqueio, eu gosto de já fazer a paracentese, porque se precisar soltar alguma coisa, se precisar encher, você já tem a paracentese lá. Sim. A paracentese você não vai perder câmara por conta dela, então é uma discussão dos residentes falar, mas vai perder câmara? Não vai perder câmara numa paracentese. Eu costumo fazer, eu gosto de fazer com a 15 graus, mas nos serviços de residência a gente acaba tendo que dar uma agulha, né? ajustada, aí eu uso a agulha preta. Eu vi que você falou que você gosta da rosa, aí, né? Cris, mandei voltar pro início para ver a paracentese e tudo. Pode começar de novo. Pode dar um play aí. Pode continuar comentando. Você usa agulha cinza, é? Eu uso assim, a cinza preta, né? Eu gosto de usar ela, às vezes a verde, dependendo da situação, porque eu praticamente a mão esquerda só uso para o shopper, e meu shopper é bem fininho. Então eu não tenho necessidade de fazer uma paracentese maior. Ó, tá vendo? Eu vou até o fim para tirar todo o moracoso. Aí você vê que tá indo tudo ficando bem certinho. Ela faz a faquinha de 15 graus, eu amo ela. E não precisa entrar com ela toda, né? Você pode entrar só a pontinha. Tanto, ó, você viu só o tanto do shopper. A Rex, eu gosto de fazer anti-horário. Aquela discussão lá, tem os que fazem horário, outros que fazem anti-horário, tem os que pro lado que abrir vai, mas sempre que der eu vou fazer anti-horário. Eu acho que é mais fisiológico. Você começou ela ali a 12 horas? Foi tão rapidinho ali que eu não... Foi menos, acho que começou no sentido da incisão, né, Cris? A Rex. Eu vou no sentido da incisão, pego... Pode voltar um pouquinho aí pra gente. Para baixo, mas eu acho que o da mão é mais fácil. Uhum. Eu brinco com os meus residentes que a gente tem que ter mão de fada. Eu falo que a catarata é uma cirurgia que você tem que ter mãos de fada. Tem que ser tudo leve. É engraçado quando você vê a cirurgia de residente no final, às vezes tem até a marca da unha assim na testa do paciente. A tensão é tão grande, né? Pois é. Aí, então eu acho que esse movimento para mim, ele fica mais fisiológico, sabe? Parabéns. Muito obrigada. Eu vi que você começa um pouquinho para cima ali primeiro, que acho que é a preferência da maioria dos colegas fazer mesmo. Pode dar pausa de novo aí. A gente comentou um pouquinho a incisão, eu vi que você faz um sulco prévio também, né? A incisão. Isso, eu gosto de fazer triplanar. Eu faço o sulco prévio, subo e faço a triplanar. Aprendi assim, eu acho que é uma forma que ela fica mais autosselante. Nem sempre eu hidrato a incisão no pós-operatório. Então, muitas vezes nesse eu não... caso aí, por exemplo, ia ter uma dificuldadezinha para hidratar as laterais, né? Porque é sempre assim, né? Não é só um RK, né? Um RK com pterígio, com incisão, E uma RK de muitos cortes, né? Muitos cortes. E você viu que tem dois longitudinais, assim, não são só os radiais, né? Tem duas incisões circunferenciais em cima e embaixo. Que esse depois vai ser um detalhe da cirurgia mais para frente, que vou falar para vocês.
Tá, então a gente falou do side port. O side port você comentou ali que você faz com a faquinha e vai só até a metade dela. Essa 15 graus, no finalzinho dela, ela tem em torno de 2,2 milímetros. E realmente, se você vai até o final, você corre o risco de tocar no centro da cápsula e acaba ficando com um side port, Muito uma acessória aberto, né? muito aberta, perde Perde muito câmera, líquido. perde da instabilidade. Exatamente. Verdade. Mexe na fluídica aí, né? Então, Sensacional. eu sempre falo, entrar até a metade é mais do que suficiente. E a agulha preta, quando eu vou com a agulha preta, na outra cirurgia, Aham. era uma cirurgia do SUS. Aí o material, você vai ver que é um material um pouco diferente. Que aí a faquinha entrou lisa, né? A Aham. faquinha de 15 graus. Zeradinha. Exatamente. Aí a Uhum. outra cirurgia aí é a hard, Sim. né? Sim. Trabalhamos com o que temos. Sim, não tem jeito. Aí já passou a hidro agora. Já fiz a Sim. hidro. Isso. Catarata, essa catarata Você aí, gosta de fazer parece hidrodelineação também, Cris? Você faz só dissecção? que eu faço Ou só delineação isso? e dissecção. Faz, né? E você faz só Faço. num ponto? Volta só um pouquinho aí, alguns segundinhos. E você faz só num ponto ou você faz mais de uma dissecção? Eu faço mais. Mais, né? Eu sempre falo para os residentes que um ponto-chave da cirurgia é a hidro. Pode soltar. Porque se você não fizer uma hidro bem feita, se o seu núcleo não estiver solto, se o córtex não estiver solto, você vai ter problema para fraturar, vai ter problema para aspirar, as massas. Pode complicar toda a cirurgia. Então, assim, parece que é um passo bobo, simples, fácil. Mas você tem que, tá vendo? Eu vou de um lado, do outro, tenho certeza que ela tá solta. Às vezes eu vou mais um pouquinho. Eu giro ela com a própria cânula, eu dou uma giradinha para ver se ela soltou. E depois eu vou delinear o núcleo. O núcleo eu gosto de delinear porque eu faço pré-slice. Como você vai ver aí, eu vou entrar com os choppers do pré-slice. Ah, você faz pré-slice. Legal. Esse chopper aí... Esse é o chopper do Lincoln, né? Exatamente, é o chopper do Lincoln. Ela aprendeu com o Lincoln também um pouco, né? Foi. Aprendi com ele e com o Jonathan. O Lincoln já veio aqui algumas vezes operar as cataratas aqui no interior. É mesmo? Expedição no barco, que eu viajei com ele 2 vezes. Legal. Nossa, eu sou fã demais dele, assim. Nossa, eu lembro dele que chegava lá no centro cirúrgico, operou, teve uma vez. Será que a gente pode falar aqui, né? Pode, aqui é bate-papo. Uma vez estava lá. Vamos pausar, pausa aí o Só filme pra gente conversar. Pausar o vídeo. Uma vez eu estava lá no centro cirúrgico, R2, começando a fazer a catarata, e ele estava fazendo protocolo de cirurgia. Tinha lá 30 cirurgias para ele fazer. E eu sentadinha do lado dele, assim, anotando, né? Quanto é essa Rex? Ele, 5 milímetros, lá. Anotando, tudo bonitinho. Aí, depois ele fazer as 30 cirurgias, era minha vez de operar. Eu R2, eu falei, gente, depois de 30, aprendi tudo, vou fazer, vai ficar perfeito. E parece tão fácil quando a gente olha. A mão dele, assim, ó, aqui é uma beleza. Parece foi o primeiro paciente, foi o primeiro e um dos últimos que eu deixei a fáscico. Caramba. Olha aí, pô. Lincoln de Freitas, tá o convite aí, hein? Quiser participar do Catarata Cast, né? Vamos convidar ele. Eu reconheci o shopping porque ele me deu um. Na viagem que eu tava, eu era R2 também. E aí ele me deu um shopper desse. Só que aí a vida quebrou ele. Ele é muito delicado, né? Ele é. Né? Mas eu tenho vários, assim. Como eu gosto de fazer. É engraçado. A vida quebrou ele. A vida quebrou esse shopper. A vida, né? Como eu gosto de fazer pré-slice, a minha técnica de escolha, sempre que eu puder eu vou fazer, só em caso realmente que não dá para fazer, aí eu não faço. Legal. Mas aí eu tenho vários, todas as minhas caixinhas têm os 2 chopperzinhos do Lincoln. Ou alguns outros que eu andei comprando na vida também, eu vou experimentar esse aqui, na agarrar, vou experimentar. Aí tem uns outros lá diferentes, mas minha escolha é sempre o chopper do Lincoln. Legal. Então solta o vídeo aí, gente. Eu vejo que o pré-slice que você faz, que você não abre uma outra incisão contralateral, você faz pela mesma incisão mesmo, né? Pode até voltar um pouquinho, gente. Pode voltar um pouquinho aí, que essa fratura é bem interessante, aí pode deixar naquele... Diferente, uma coisa que nem todo mundo faz. Volta, pode voltar. Aí, tá bom. Algumas pessoas preferem fazer uma incisão contralateral ao side port, Cris, para facilitar a mobilidade ali, né? Na hora de fazer entendi. Slice. Não, eu consigo fazer, mas você vai ver que eu não faço, eu não quebro assim, giro e quebro de novo. Eu quebro a primeira, fico parado com o chopper no meio do núcleo, vou de um lado e vou do outro. Vamos ver.
favor. Mas às vezes gira, às vezes não gira. Isso é. Você vai. Agora você vai quadrante. Cada cirurgia é uma cirurgia, né? Parado e tá trabalhando ali à direita ainda. É. Legal. Mas às vezes eu faço assim, às vezes eu viro e faço, dependendo de como ele quebra, como que tá a mão, como que gira, eu faço de um jeito. Esse faco aí que eu tava usando era o Centurion. Ai, não pode falar nome, né? Foi mal, gente. Pode. Ninguém patrocina a gente. Não tem nenhum conflito de interesse com ninguém. Pode falar. Só com a Just Motors que pagou meu filho e tá ajudando. Quem a gente que ajuda inclusive, a gente né, numa concessionária de carro aqui, né? Já a gente faz o podcast numa concessionária de carro aqui, né? Just Motors. A gente sempre dá um Porsche pro convidado. Pode pegar seu Porsche. Pode buscar seu Porsche aqui, né? Depois a gente manda pra você a parcela. Deixa eu ver se eu tô gravando. Legal. Vamos lá. Então, aí eu gosto de usar. Eu gosto de usar o torsional. Eu, assim, uso o pulsado quando tá uma catarata muito dura, às vezes precisa de uma ajuda lá do pulsado. Mas eu gosto de usar o torsional, dá menos edema. Esse faco é ótimo, né? Sim. Ele é bem rápido, ele é bem efetivo. Com certeza. Aí sai um pouquinho do foco. Você resolveu tirar agora o pterígio ali um pouco? Aí tem um detalhe aí, eu tinha até deixado no vídeo, mas acho que acabou cortando. Você tá vendo que a conjuntiva deu uma inchada. Como a incisão é bem posterior, isso. Como a incisão é posterior, o líquido ali vai entrando na conjuntiva, né? E aí eu vejo, às vezes, muitos residentes rasgando, assim, a conjuntiva, né? Não é necessário. Você vai com a laminazinha ali, abre aonde tá, ali perto da incisão, abre de um ladinho e do outro. Geralmente é suficiente para não... de infiltrar, né? Para de infiltrar. É importante você não deixar infiltrar o olho todo, né? Senão vai ficando cada vez mais difícil. Mas se logo que você perceber, já abre, é bem tranquilo. E esses pacientes de RK, que a incisão é mais posterior, acaba que acontece mesmo, não tem jeito. Foi o epinô. Foi tudo. Assim, no geral, era uma catarata mole, né, Cris? Uma catarata 2 para 3 cruzes. Aí, o que mais? Dicas. Vai aparecer agora aí fazendo. Agora IA, eu vou. Né? Agora a IA. A IA eu gosto de usar a. De metal mesmo? Coaxial, Como eu sou corneóloga, eu não gosto dessa história de ficar fazendo um monte de corte na córnea, não. Pois é. Não, faz paracentese para isso. Eu vi que você já fez uma cara assim. Eu falei, faz uma incisão contralateral side, e você falou, mais uma, Léo. Não precisa. Pois é. Verdade, um monte de incisão na córnea. Eu não sou muito fã de ficar fazendo. O paciente já fez uma RK, né? Pois é, vai ficar cortando. Então, a gente podendo evitar mais incisões corneanas, eu fico feliz, assim. Então, eu gosto... Mas eu também aprendi a fazer coaxial, e quando precisava, a gente pegava só a aspiração da bimanual, né? Punha ali, ficava com a coaxial irrigando, e entrava lá na contralateral, embaixo na subcisional, e pegava com a aspiração da bimanual. Isso. E que lente que você botou aí, né, nesse paciente, Cris? Esse paciente, ele tinha uma córnea muito, muito, muito aberrada. Ele tinha era muito plana, completamente desabada mesmo pelas incisões, e aquelas incisões ali as circulares, ali não as radiais, as transversais. Elas estavam aplanando muito a córnea. E era um paciente era um paciente extremamente simples. Ele tinha um astigmatismo altíssimo de 10, não ia corrigir com uma lente tórica. Então, e ele era bem simples, ele não ia ter condição de pagar lente tórica ou qualquer tipo de lente que não fosse a do convênio. Então, você vai ver aí, eu coloquei uma lente monofocal, inclusive é uma lente esférica, que nesse caso nem seria o ideal, mas era o que a gente poderia colocar. Aí um detalhe, né, eu sempre gosto de aspirar embaixo da lente. Todas as cirurgias, qualquer cirurgia, eu sempre gosto de aspirar embaixo da lente. Os residentes adoram, eles ficam agoniados, mas eu acho que é essencial. E eu tento ensinar eles, porque uma lente premium é essencial você aspirar, né, embaixo da lente. Dá e aí, gente. Dá uma agonia ficar falando com o vídeo rolando. Não, na verdade era um detalhe assim, que eu vi aqui da Cris operando, né? Que às vezes
o cirurgião ali, o residente, ou até um cirurgião que está nessa caminhada, ele se preocupa, eu quero tirar logo o teu córtex todo e tal. E às vezes, por uma questão de segurança, você botou primeiro a lente, ainda tinha um córtexzinho residual ali, né? Você botou a lente primeiro, que aí já afasta a cápsula, né? Já deixa a câmara estável. E aí você foi lá depois e tirou aquele córtexzinho subincisional ali, né? Exatamente. Então, eu sempre falo que catarata, apesar de eu faço menos, mas o Alex é cirurgião aqui de alto volume, já fez muito mutirão, tudo. Às vezes eu vou também, participo. Mas eu brinco que não precisa ter pressa. Você tem que chegar no objetivo final, que é a cirurgia sem complicação, né? Então você botou a lente, aí botou visco, tirou o córtex subincisional ali, né? Então eu falo também isso, que não é demérito nenhum você ter cautela, ter segurança, né? Você não é mais ou menos cirurgião por causa disso. Sim. Né? A gente tem 2 tipos de cirurgia. Tem aquela cirurgia de volume que você vai querer rápido, e tem aquela cirurgia que você senta e fala, putz, essa eu vou me dedicar preciso ter aqui, calma. Né? Eu preciso ter calma aqui, que que senão... esteja num volume, quando aparece uma cirurgia dessa daí, Exatamente. por exemplo, você precisa planejar um pouquinho melhor, né? Exatamente. Eu falo para os residentes que essa subincisional aí não é problema. A gente roda a lente, ela sai facinho. É muito pior você ficar cutucando, você pode desinserir o saco, você pode romper, pode vir a posterior na sua irrigação, na aspiração. Então, se é só esse que está na cápsula anterior, sai facinho, não tem estresse. É um pouco mais complicado quando ela está ali na posterior. Porque aí, se você colocar a lente, tem o restinho de córtex na posterior, pra você conseguir pegar ali, aí já é mais complicado. Então, essa daí, que tá na cápsula anterior, eu dou uma rodadinha na lente, aí você aspira, a hora que você tá aspirando o visco, já sai o resto. Ela sai, né? Já sai tudo, já é bem tranquilo. Legal. Aí o resto... Fala. Pode falar, eu ia dizer sobre outras dicas dessa cirurgia aí, já terminamos essa cirurgia, né? Queria ver se a gente colocava aquela da catarata branca rapidinho. Eu vou fazer mais 2 comentários dessa cirurgia. Claro, fica à vontade, Cris. Na sequência dessa cirurgia, eu desepitelizei a córnea. E na região também daquela incisão que eu falei transversal. E eu dei 2 pontos, em superior e inferior. E foi ótimo. É porque eu não estou com caso aqui, mas o paciente ficou com uma refração muito boa, porque deu um pontinho apertado, ele ficou com 1,5 de astigmatismo. Ficou super bom. Caramba, que legal. Foi top. Eu dei os pontinhos. E aí, outra coisa que eu ia falar aí do fim... eu tentando tirar o resto da macia. Mas eu sou cri-cri, eu não gosto de deixar, não. Eu também não. Eu vou até o fim. Eu brigo até o fim. Esse tipo de... Eu não gosto de demaciar muito a córnea, acabei demaciando um pouquinho, porque não tinha jeito, né? E aí eu vou fazer os pontinhos aí na córnea, se quiser acelerar até. Interromper? Tem algum motivo que você não... Pode dar pausa de novo, por favor, que ela vai já comentar sobre a desepitelização, que você não gosta de hidratar muito ao final ali para selar em mente. Porque, principalmente quando eu opero em alto volume, eu gosto de fazer uma boa hidratação. E eu faço, inclusive, um pocketzinho no final, me dá uma segurança maior ali no pós-operatório. E é claro que eu não fiz isso sempre. É uma conduta que eu venho fazendo há pouco tempo, assim, tem uns 3 anos mais ou menos. E eu percebi que o índice, né, de você ter ali perda de câmara no pós-operatório e risco de endoftalmite, uma incisão melhor selada e tal. E por mais que você faça uma boa arquitetura, o paciente aperta o olho, vai para casa, menos orientação. Então eu gosto de hidratar bastante. Mas tem alguma vontade para falar, para de fazer isso. Não vou falar isso, não. Eu não gosto, pelo resultado no dia seguinte, o paciente vai estar com edema, aquele edema superior. Eu sou da córnea também, eu acho que a gente vai fazer esse endotélio aí, trabalhar um pouco mais, né? Mas algumas cirurgias, eu também já fiz muita cirurgia de volume, já te contei, né? Fui lá, tirando o macapá. Então, já fiz... Aí, nesses casos, é diferente. Infelizmente, você tem que fazer de uma forma que seja até rápida, porque aí, por exemplo, às vezes vaza um pouquinho, eu fico pressionando a incisão, para não ter que hidratar. Então, você pressiona lá 10 segundinhos, tira, ela fica fechadinha, eu dou uma apertadinha, fica fechadinho.
Eu tenho um colega meu aqui, o Chicão, que ele é ótimo. Ele fala, doutora, por que você vai hidratar? Sua córnea tá com sede? Se não tem necessidade, se tá fechado, se tá tudo bem, vamos assim. Essa é uma incisão de 2.4, se não me engano, não manipulou muito. 2.4. Não manipulou muito. Foi tranquilo, até para colocar lente. Então, assim, não vi necessidade de... Mesmo assim, eu hidratei um pouquinho. Mas tem alguns pacientes, uma faco refrativa, por exemplo. Nossa, eu não gosto de hidratar de jeito nenhum. Aí fico lá, às vezes, fico lá 1 minuto apertando a córnea. Mas assim, eu evito. Se precisar, é que nem bolha de ar também. Residente gosta de pôr aquela bolhona de ar. Dia seguinte, o paciente fala, estou com a lente para fora do olho. Eu também não gosto de pôr bolha de ar, só se for necessário. Também não uso. Tem aquele descolamentozinho na DCM, uma coisa assim, aí põe. Senão eu não vejo necessidade. Sobre a desepitelização, acho que pode soltar agora, por favor, aí, produção. Olha aí. Você falou que ia comentar um pouquinho sobre isso, Cris? A ideia de desepitelizar, e eu vou tentar desepitelizar, e também dentro da incisão, porque dentro da incisão cria, né, o epitélio dentro das incisões do RK, e muitas vezes é isso que faz abrir as incisões. Então, você tem que tirar bem esse epitélio de cima, de dentro da incisão, e de cima para poder coaptar mesmo o ponto, para ele fazer o efeito. Então, eu tento lá tirar bem o epitélio, eu dei uma resumida aí, mas eu fiquei bem um bom tempo aí para tirar todo o epitélio, lavar, tirar tudo para conseguir coaptar depois. Então, são essas 2 incisões aí, elas estavam aplanando muito. Então, por ser um paciente mais simples, não ia ter condição de colocar uma lente tórica, etc., eu falei, eu vou arriscar, vou fazer esses pontos, vamos ver como é que fica, depois pós-operatório. Né? A progressão disso, né, Cris? A gente faz a biometria e tudo e continua desabando a córnea. E corrige um pouco o astigmatismo também. Corrige também, Corrige bem, porque aí essas incisões estavam aplanando demais. Aí só que tem que cuidar, né, para a córnea estar bem, para o olho estar bem túrgido, não afrouxar muito, para não apertar muito ponto. E aí eu acho que vocês quiserem até passar mais para frente, para ver o final. No final, essa parte. No final, meu comentário aqui de fim de cirurgia, assim, eu sempre checo várias vezes a incisão, se não tem saída, etc. Gosto desse sanguinho aí que fica, porque ele ajuda a coaptar bem ajuda a selar, né? A selar. Legal. Aí no finzinho, eu pego... Fibrina, né? A fibrina do... Aí eu pego o sorinho, eu pego o soro, eu gosto de fazer Vigamox intracameral, faço em todos os pacientes. Diluo um pouquinho, lavo o olho com o Vigamox e depois faço o intracameral. Acho que é isso. Legal. Parabéns, viu, Cris? Sensacional. Obrigada. Cirurgia, parabéns, aprendi já várias coisas. Cara, eu vou acabar isso aqui. Quando eu estiver aí na série 10, eu já vou ser outro cirurgião. É verdade. Não para de aprender aqui. Semana passada aprendi uma coisa com o João, agora com a Cris. Obrigado mesmo aí. Vai para um outro vídeo vamos falar agora... Não, eu acho que... Vamos falar desse vídeo? Então vamos. Pode soltar esse aí, eu acho que ele tá rapidinho. Esse aqui é só para a gente complementar a incisão maior, né? Você não assistiu? Eu já vi. A catarata. A catarata se resume na hidrodissecção. Parei. Essa aí é legal. Para aí um pouquinho, por favor. O que você fez aí, estratégia, então, para evitar a bandeira? Pode aspirar com a agulha de insulina. Tá. Eu gosto de fazer assim, eu acho que Você acopla a sua agulha de insulina numa seringa de 3, 5, 10? A sua agulha de insulina numa seringa grande, menor? Tem alguns colegas eu faço na seringa de insulina. Se você conectar numa seringa de 20 ml, por exemplo, puxa muito. Dá mais pressão e tal. Só que eu vou dizer que, particularmente, atrapalha um pouquinho a questão da sua habilidade, fica muito distante do êmbolo e tal. Você faz com uma de a seringa de insulina, Sim, eu faço com a seringa de insulina. Segurar ela para movimentar, né? Não, e aspira bem, assim. Sim. E lembrar de colocar o bisel da agulha para baixo. Porque a gente, não sei, recentemente tivemos num congresso até que a pessoa pôs o bisel para... Aí não aspirou, né? Aí abriu a bandeira argentina. Porque se você coloca para cima, você aspira, você acaba a própria cápsula colabando o bisel, rasgar. Exatamente. Então isso é importante, sempre observar o bisel para baixo.
Pode soltar, gente. E assim, eu não me lembro de ter tido bandeiras argentinas usando essa técnica, sabe? Vou até tentar fazer aí, entrar com faca. Confesso que eu tenho um pouco de receio, mas... Você assistiu do João falando? Assisti, pois é. Legal. Eu tenho um pouco de... Vou precisar ver muitos vídeos para eu ter a coragem. É aquele negócio, depois você tá tão acostumado com o negócio que tá dando tão certo. Mudar, né? Que tá dando certo, né? Pois é, mas ok. É uma economia ali. Aí eu geralmente, assim, quando é mais rápida a cirurgia, eu já lavo o azul com a própria metil. Aí eu já tiro o azul com a metil e não lavo. E essa daí era bem intumescente. Essa paciente aí era uma paciente de 17 anos com diabetes tipo 1. E ela ficou cega dos 2 olhos. Paciente do SUS. E ficou 1 ano, tadinha, cega. E a cápsula mais elástica também, né, Cris? Mais elástica. Jovem, né? Você vai ver que eu vou tentar abrir, ela vai querer... Essa cápsula tenta correr o tempo todo. Eu fico brigando com ela o tempo inteiro. Não, a gente fica vendo aqui sentado, é lindo, né? Você não tá com estereoxia, você não tá vendo a câmera indo embora. Muito fácil. Eu vou assistir de tarde o vídeo, Cris. E a gente vê que você fica evitando toda hora dela correr. Fica exatamente. Toda hora botando visco, trocando, pegando de novo na pontinha do flap. Aí a câmera... Dessa vez você começou para baixo agora, né, Cris? Começou um pouquinho mais inferior ao seu primeiro flap. Mas é porque ela não foi. Você viu que ela não foi? Eu tentei ir para frente, só que ela abriu para cá e eu já peguei ali. Por causa você precisou fazer uma incisão anterior com a agulha de insulina, né? E acaba que ela já fica ali meio que já forma um flap, né? Exatamente. Aí ela já fez o flap ali, eu só continuei. Pode soltar, gente, pode soltar. E aí, nessa parte aí que a câmera abaixou um pouquinho, eu falei, ela tá querendo correr, dá para ver um biquinho ali, ó, formando. Dá. Aí eu fui lá para respira, vamos lá. Aí vai com calma, tranquilidade, pega de novo. E é o que você falou, era uma cápsula elástica, ó, tá vendo? Ela quer toda hora correr. E isso é uma coisa assim que a gente tem que respeitar, porque às vezes você fala, não, vai dar, vamos mais um pouquinho, vai dar. E vai indo, depois para você recuperar é muito mais difícil. Então, nesses casos, eu falo, assim, lógico, a gente não quer fazer 1000 pegas numa catarata, né? Ideal 3, 4, né? Mas aí não tem jeito. Aí você vai fazendo, enquanto você está se sentindo seguro, você vai indo. Aqui de novo. Olha lá, de novo. Realmente. E aí você tem que pegar pertinho, dobrar ela em cima dela mesma, em vez de rasgar, né? De puxar, porque se puxar, ela vai embora. Isso para quem tá assistindo, gente, a gente diminuiu a velocidade do vídeo, tá? A gente não tá tão devagar assim, não. Eu tava até pensando, falei, gente, eu fui tão assim devagar. Não, tá mais lento o vídeo. A cirurgia acabou em 2 minutos. Aí que eu falei que ela terminou a cirurgia aí, porque ela faz a hidro, sobe tudinho, e ela só aspira praticamente. Né? Porque é uma catarata muito branca mole, de jovem, branca, né? Muito mas molezinha, né? Legal. Então, essa daí eu trouxe. Eu mostrei só para ver mais a questão da Rex mesmo, que a gente passa esses apertos, né? Mas você sabia que muitas pessoas têm uma dificuldade, Cris, na hora de fazer essa catarata, por mais molezinha que ela seja, por causa do posicionamento. Ela não para na sua frente, né? Ela é rebelde, ela fica para lá e para cá. E às vezes você quer fazer uma fratura, aí você entra com um vácuo mais baixo e tal, você acaba se enrolando. Então, é simples depois que você já está na. Depois que vai mais fácil. Algumas, né? Para um residente não é simples, não. Os residentes sempre acham que a Rex é o passo mais difícil, né? É verdade. Mas depois que você aprende, eu não acho que a Rex é o passo mais difícil. Eu acho que a primeira fratura, talvez um passo bem complicado, né? O último fragmento. Mas a Rex, depois você pega o jeito aí vai mais tranquilo, né? No outro episódio a gente comentou isso. Na verdade, eu acho que a Rex é a primeira barreira, né? Não que seja a mais difícil de passar, mas eu acho que é o primeiro filtro que tem ali pro cirurgião, né? É o pesadelo do residente. Desiste na Rex, né? Tem gente que desiste na Rex. Aí eu já dei uma hidratada maior, porque a incisão já era maior. Incisão de 2,7, aí já precisou de mais hidratação. Legal. Parabéns também. Vamos para o caso clínico? Vamos. Como eu indico, colocar o seu caso clínico aí, vamos ver como é que a Cris. Pois é.
Boa, não, ótimo, que aí você me fala qual que você indicaria. Vamos ver se a gente. Vamos ver se você concorda comigo, então. Vamos lá. Tá, você me ajuda aqui porque está cobrindo um pedacinho do fim? É. Ah, isso. Aí tem esse antecedente familiar aí que é puxado, né? Do Serov. Mas é Ainda tem outros detalhes aí, né? Teve uma hemorragia vítrica no vítreo. lado direito em 2018, então, fez uma vitrectomia posterior, refere que teve isquemia. Uhum. Então, e ele ficou com uma baixazinha de visão, né? Pode passar um pouquinho aí, por favor. Faz esporte, não adaptou o uso de lente de contato multifocal. Pode passar um slide. Isso. O paciente mesmo chegava para mim falando que ele era ele era olho único, só enxergava de um dos olhos. Por mais que esse olho aí tenha 20, 30 de visão, ele tem falha, ele não tem a visão precisa. Então, esse paciente, ele mesmo se considera, fala, esse olho aqui não serve para nada, ele é o olho único. E não, olha só que interessante, Cris. Ele é exigente, né? É um paciente jovem, 58 parece, né? E Isso. o olho dele tá 20, 25, 20 com correção falhas. e ele tá dizendo que não serve para nada. Então, esse é um paciente a se pensar, mas continue. Mas eu acho que é porque ele tem alteração na retina, tem uma membrana, teve. Então, realmente, ele deve ser aquele 20, 25 que ele fala, mas deve ser a qualidade bem ruim de visão. Sim. Ele era ele era uma pessoa bem agradável, muito, assim, conversava muito. E aí, o que era a questão aqui que você vai concordar comigo? É um paciente que já é pseudofásico no olho direito, uma lente monofocal, que considera que esse olho não enxerga bem, que é um olho único do olho esquerdo, e ele não quer usar óculos nem lente de contato. Ele joga futebol, ele é super esportista, e aí a gente fica naquele impasse, né? Vamos passar para frente para a gente ver os exames? Passar, por favor. Não sei se dá para ver a retina, mas ó, tá vendo? Uma alteração macular importante, então esse é o motivo da falha, né, de visão dele. Pode passar mais um. Ao Então, mesmo tempo, o lado esquerdo sem nenhuma alteração ali no fundo de olho, né, Cris? Exatamente, o olho esquerdo ótimo. Córnea boa também. Pode passar. Quer comentar a córnea dele, Cris? Eu quero comentar. Pode falar. Córnea, eu quero fazer um comentário aqui em relação ao olho seco. O que acontece é que a gente aqui em Goiânia, essa região centro-oeste, ela é extremamente seca. Então, ao contrário de vocês aí, nossos pacientes, assim, vou te falar que uma porcentagem altíssima, 70, 80, todo mundo aqui, ele tem queixa de olho seco. Naquela época, então, de meio de ano, assim, é bem complicado. Então, é muito comum eu fazer um exame, depois de um mês eu coloco lubrificante, tal, faço um outro exame para ver a reprodutibilidade, para ver se ficou semelhante, a biometria. Então, é muito comum, ainda mais esses casos, assim, que são, né, de lente prêmio, detalhes, né, que fazem a diferença. Então, é muito comum eu pedir para repetir algumas vezes o exame antes de indicar a lente. E tem aquela discussão, né, paciente com olho seco, você vai, trata, faz o exame, vem uma biometria, vem uma ceratometria, mas não é a realidade do paciente, porque a realidade do paciente é outra. Tem o seu sentido, né? Mas, assim, eu acho que a gente tem que tratar o olho seco, porque se o paciente volta no seu consultório e fala, nossa, não estou enxergando bem, você vai, passa por ele lubrificante e fala, ó, você precisa usar, é por isso que você não está enxergando bem. Agora, se você não tratar e deixar como ele é, aí você nunca vai conseguir acertar. Vai ter dia que vai estar bom, dia que vai estar ruim. Então, realmente, eu acho importante tratar o olho seco dos pacientes antes de fazer a indicação, né? E a biometria, principalmente, dos pacientes. De resto da córnea, é uma córnea regular, é uma córnea que tem um astigmatismo bem regular, ali você vai ver a aberração é bem baixa.
0,182, então a aberração, não, esse aqui é o do 6 milímetros aqui. Nossa, tá difícil de eu ver aqui, 0,120, então é uma aberração aberração de alta ordem bem baixa, uma córnea bem boa, assim, para qualquer tipo de lente. Se a gente tivesse os 2 olhos, eu acho que a gente não teria muitas dúvidas aqui, né? Como vocês conversaram no podcast anterior, na semana anterior, eu sou da mesma opinião. Eu acho que todo mundo merece uma lente trifocal. Eu acho que todo mundo merece ficar sem óculos. Legal. Todo mundo merece ter essa oportunidade. Eu não vou indicar se o paciente tiver contraindicação. Então, se o paciente tiver uma alteração da córnea importante, uma aberração muito alta, e acima de tudo, a gente tem que saber da motivação do paciente. O que ele quer? Ele vai tolerar? O que ele vai tolerar? Tem paciente que tolera, a trifocal, mesmo com uma córnea, com uma aberração, porque ele fala assim, eu não vou usar óculos, não quero usar óculos. A vontade de não usar óculos é maior, né? Exatamente. Então, a conversa, assim, esse paciente, por exemplo, ele veio acho que umas 5 vezes no meu consultório. Eu sentava, encostava para trás, ele é uma pessoa super agradável, eu batia papo, eu mostrava eu acho que tem até num slide, eu mostrava no computador, olha, o tanto de contraste que perde, o que são os halos, o que é o glare, qual que é a vantagem de uma trifocal, uma foco estendido. Você usa pelo site da Alcon, né, Cris? Eu acho muito bom aquele... Muito bom. Eu acho muito bom. E outro, assim, detalhe aqui, assim, foco estendido, aqui não pode ser, se eu fosse usar, não faria sentido usar um foco estendido com difrativa, né? Para mim não faria sentido. Então, a foco ou não difrativa ou a trifocal, porque se é para colocar lente difrativa, já põe a trifocal mesmo. Sim, você vai botar... Nesse caso aí, né? Eu vejo que você trabalha muito com a Alcon, né, Cris? Nas suas indicações de lente também, né? Aí você... Pode passar aí mais uma, por favor? Você interrogou entre a Vivit e a Panoptics, né? Pode falar mais alguma coisa aí? A questão é mais por conta da visão binocular, da questão de neuromodulação, neuroadaptação. Sim. É um paciente que tem uma lente monofocal no olho, e ele ia trabalhar só com o olho esquerdo. Sim. Então, isso tem que ser orientado, porque ele não vai ter binocularidade, a profundidade, né, com essa lente, tudo isso tem que ser muito bem conversado, muito bem orientado. Sim. E aí vem a questão de cálculo de lente, não sei se cabe a gente fazer, eu gosto sempre de usar pelo menos 2 tecnologias para fazer o cálculo, eu tenho o IOL 500 e o meu Pentacam é o LX que faz a biometria também, Sim. Então, eu uso as duas, e aí eu começo... Oi? Saiu bem parecido ali nos dois. Isso. Eu gosto, justamente por isso, eu gosto de ter certeza que está bem semelhante. Se não está bem semelhante, trata olho seco de novo, começa tudo outra vez, tem que ficar certinho. E aí eu gosto de pôr em várias calculadoras, vou lá na calculadora da Escars, aí esses casos assim que são mais tranquilos, até eu fico mais confortável. Agora, no caso pós-refrativa, alguma aberração mais, eu sento, pego o computador, sento, ponho as folhinhas na frente, faço cálculo se eu fizer assim, se eu fizer daquele outro, aí eu começo a mexer até ficar mais tranquilo em relação à indicação da lente. Pode passar, gente. Pode passar, então. Vem a pergunta agora. E aí, Alex, qual que você ia pôr? Eu não. Dessa vez tá contigo a bola. Eu vou comentar depois. A gente te convidou para isso. Mas a série do como eu faço, como eu indico é do convidado. Brincadeira, Cris. Qual é? Olha, vou fazer um comentário sobre essa questão mesmo. Eu costumo ser um pouco mais agressivo na minha conduta, principalmente quando eu compreendo muito bem o paciente. Então, esse paciente aí que você mesmo comentou, que é super agradável, muito bem orientado. Decidido, né? Decidido ao que ele quer. Inclusive, eu faço um questionário. O paciente preenche esse questionário. Não satisfeito, eu pego o questionário, leio para ele, converso com ele. Esse share time, esse tempo que a gente disponibiliza ali com o cliente, eu acho que ele é muito importante para tomar essa decisão. E aí, como você... Eu não sei qual foi a sua conduta, mas não faz muito sentido você colocar uma lente que não vai entregar para ele a visão de perto. Então, você precisa corrigir a presbiopia. Se um lado do olho, ele já referiu para mim que não está muito legal, que um olho não serve para nada, eu tentaria entregar a visão tanto de longe, quanto de intermediário, quanto de perto, no que a gente tem de tecnologia.
Para esse paciente, eu pensaria numa Intensity, sabia? É. Mas essa discussão vai muito longe, né? Mas a Panoptix, a Synergy, a Liberty, qualquer lente, eu acho que da Ray One, da Ray One, qualquer lente, eu acredito que de tecnologia trifocal eu indicaria para esse paciente. Mas é o que você falou, é olho único, é um lado só. Você vai ver muitos colegas apesar de que condutas diferentes, vai dividir a luz um pouquinho mais, né? 3 vezes e tal. Apesar Mas que a gente ainda vê assim eu indicaria uma trifocal para ele. Nesse caso específico, apesar que a gente vê no pré, aí na sua avaliação, né? Que ele tem uma visão, ele tem uma quantidade de visão satisfatória, mas ele não tem uma qualidade, né? Uhum. Então, na verdade, era uma pergunta que essa conduta, né? De botar uma lente trifocal num olho só, né? A gente tem um pouco de cautela, não tem? Bota sempre. Eu acho que muito importante é você conseguir fazer a leitura do paciente. Esse paciente tinha um detalhe que eu acho que eu não coloquei aí, mas é importante comentar, porque ele falava que dirigia à noite. Aqui é muito comum, assim, o pessoal tem fazenda, essas coisas, né? E ele falou que dirigia bastante à noite. E a estrada pouco iluminada, né? Eu já fui para estradas péssimas, né? Então, isso daí era uma das coisas que pegava, porque é aquilo que eu falei, se a gente vai colocar uma lente difrativa, independente da marca da lente, a gente está colocando uma lente difrativa. Ou seria uma lente que não difrativa de foco estendido. A questão de marca, eu acho que não vai fazer tanta diferença. Ele era um jogador de futevôlei, a questão não era tanta leitura, porque era mais celular que ele usa, por isso que eu fiquei em dúvida, inclusive, porque a distância do celular tem muito paciente com VIFT, por exemplo, principalmente homem, que não costura, que não faz coisas pequenas, assim, geralmente, né? Então, eu tenho muito paciente que eu coloco o VIFT nos 2 olhos e calculo para plano e eles ficam ótimos, porque a visão aqui está ótima, fantástica. Entrega o celular, né? Consegue Exatamente. entregar o celular, né? Exatamente. Então, às vezes, até a gente fica em dúvida. Eu acho que é fundamental, assim, que eu falo para quem está começando a colocar lente prêmio, primeiro a gente tem que acreditar na lente, a gente tem que acreditar no que a gente está oferecendo. Então, você tem que acreditar que aquilo é o melhor para o paciente. Então, eu comecei a conversa dizendo que todo mundo merece uma trifocal. Então, eu acredito que o melhor é uma trifocal, todo mundo merece. Então, eu fico procurando argumentos, talvez, para não colocar, e esse foi um caso. A questão de dirigir à noite, ele não precisa tanto da visão de perto, então isso daí me mexeu. Então, por isso que várias vezes eu mostrava para ele o que era Aliglare. Ó, isso é Aliglare. Ah, mas eu vou ter, vai ser assim, vai ficar desse jeito? Não, aqui é uma questão exagerada. Tem a maior parte dos pacientes nem queixa disso. Se você não ficar perguntando muito, ele nem queixa. Depois de 1, 2 semanas, ele nem vê isso direito, esquece. Mas tem que ser bem conversado. Eu falo, ó, essa aqui é o troco para você conseguir a sua lente trifocal e não precisar de óculos. Você precisa pagar essa taxa, que é talvez você ver o Aliglare. E aí, tá de acordo? E aí eu acho que depois de ele decidiu uma hora colocar VIP, depois ele voltou, depois ele foi, muitas conversas, até que a gente chegou à conclusão que realmente a melhor opção ia ser colocar uma trifocal. Aí pode passar para frente. Aquilo que a gente estava conversando, Aí eu mostrava várias vezes, de cá, de lá, mas eu não vou conseguir enxergar lá. Consegue. E é engraçado porque eu tenho uma córnea muito aberrada. Minha córnea tinha muito tempo eu achei que era um cone incipiente, mas não era, é um astigmatismo um pouco irregular. E eu vejo assim, a minha vida vê assim. A minha vida vê luz borrada, eu nunca vi diferente. Então eu falo para os pacientes, eu falo, a minha vida inteira eu vi assim. Eu não vejo certo. Eu vou numa estrada, fico espalhada. Eu não gosto de dirigir à noite porque eu realmente não consigo. Eu realmente tenho muita. Eu vejo muito Aliglare. Então, não proíbe ninguém de viver, né? Tendo esses halos Glare. Mas eu acho que é importante a gente conversar com o paciente, mostrar bem para ele entender o que é. Sim, pode passar. Passar. Aí veio a questão. Acho que pode passar de novo. Porque eu fiz várias vezes o cálculo, qual lente, aquela briga, né? Tórica, não tórica, pus aí na calculadora da Barrett, da Esker. A gente vai passando. Mas só para um pouquinho aí, então, que realmente pareceu ali a indicação de uma tórica pela Barrett tórica, né? Pareceu. Você colocou uma tórica? Como é que foi? Não pus tórica. E você mudou a sua incisão? Eu mudei a minha incisão. Aí isso eu também mexo às vezes,
Eu coloquei um 0,2 aí. Aham. Mas em algum outro cálculo, Eu acho que ali tá aí eu aparecendo coloquei um 135. 0,1. 0,15. O que eu faço? Aí eu planejo também. Se eu quero gerar um pouco mais de astigmatismo, eu faço mais clear cornea. Se eu quero menos, eu venho mais para posterior. Então, depende de onde está, eu já posiciono e coloco a incisão mais Sim. anterior ou mais posterior, de acordo com o que eu quero de resultado. Legal. Aí, Uhum. vem a questão também de você conhecer o seu resultado, e isso é uma coisa bacana, porque tem aqueles lugares, aqueles sites na internet que você coloca lá os seus resultados, tal, né? Sim. O que você tem de resultado de astigmatismo, quando você compara com as calculadoras, etc. É. E o que eu percebo? Eu tenho sempre que hipocorrigir o astigmatismo. Toda vez que, eu não sei se é questão do biômetro, não sei se é a cirurgia, são vários fatores envolvidos, mas eu sempre tendo se a lente, por exemplo, está um T0 ou um T2, eu tendo a colocar o T0. Na minha cirurgia acontece isso. E é importante o cirurgião conhecer esse fator de cirurgião, que vai fazer a diferença depois. Então, quando a diferença é pouca ali, ó, deu meio grau de astigmatismo, eu falei, eu acho que eu vou pôr não tórico. Exatamente. E aí você vai ver, pode passar lá para frente. E aí eu vejo se eu coloco meio a mais, meio a menos, fico lá, sentada estudando ali o caso. Aí você vê, no primeiro PO, eu falei, ó, tá lá o meio grau de astigmatismo, né? Que droga, né? Podia ter pego tórica. E a gente, meio grau, assim, é aquele limite. O paciente pode não ter queixa, mas pode ser que tenha alguma queixa numa lente trifocal. Mas aí passa para frente. Olha lá como é que ficou depois. Olha que legal. Uhum. Esse já é com 30 dias, né? Já é com 30 dias. Paciente super satisfeito. Ele fala que ele vê os halos, mas não incomoda, tá tudo certo. Tá super tranquilo. Aí a única questão aqui que ele falou para mim, eu posso voltar a jogar futebol? Eu, Jesus. Levar uma bolada e areia para todo lado. Pois é. E aí, pra você liberar o futebol depois dessa? 15 dias. Eu falei, se puder esperar mais uns 15 dias. Exatamente. Legal. Ficou uma panóptica aí no lado esquerdo. Foi uma panoptis claro. Super satisfeito. Para quem não lembra ali no início, né? A refração dele era mais 2, eu acho, positivo, né? Isso. Legal. Parabéns, Cris. Como é que é a sua rotina com relação, só para a gente finalizar essa questão do como eu indico, em relação à Vivity? Você falou que tem bastantes pacientes, principalmente homens, que você coloca bilateral, um olho saudável e você consegue calculando para plano, né? Consegue entregar a visão de perto. É isso que eu ia perguntar, se você faz uma mini monovisão, se vai no primeiro negativo no olho não dominante, como é que você faz com a indicação específica da Vivity? Olha só, a tal da mini monovisão, eu tive alguns problemas com o paciente. Por mais que você explique para ele, olha, esse olho eu vou deixar um pouquinho de miopia, vai te ajudar para perto, eu ponho no greens, entendeu? Ó, tá vendo? Você não vai perceber, aí eu abro os dois olhos, fecho um, fecho o outro, faço aquele negócio, aquele teatro todo. Quando opera, o paciente chega no pós-operatório e fala, esse é meu olho bom e esse é meu olho ruim. Esse olho não é tão bom, esse é o bom. Aí eu, não, então lembra que eu te expliquei, olha aqui e tal. Por conta de muitos problemas em relação a isso, assim, se o paciente não está completamente esclarecido, se não é um paciente que já usa monovisão na lente de contato, já está bem adaptado, eu tenho mais a tendência, como o discurso já é o que você vai precisar provavelmente do seu óculos de perto, e assim, a Vivity, mesmo que você deixe uma mini monovisão, ela não vai resolver a sua visão de perto, ela vai melhorar a sua visão intermediária, mas perto mesmo, a leitura, o paciente vai acabar precisando do óculos. Então, eu estou optando ultimamente por deixar plano nos dois olhos, talvez um 0,25, pouquinho assim, mas não aquelas meio grau, 0,75 eu não deixo. Bem pouco, porque é impressionante. Ele chega e fala, esse é meu olho bom e esse olho não ficou tão bom. Aí mostra. Aí eu acabo desistindo. Como é interessante essa discussão, a gente trazer nossas experiências, né, cara? Porque isso é muito individual. A sua rotina, a forma como você conduz, a forma como você... a gente fez um podcast, tem muita coisa envolvida, o seu relacionamento com o paciente, por exemplo, né? Cada um fala de um jeito. A forma como você aborda os halos, tudo isso vai influenciar
depois na sua conversa, na entrega. As pessoas não são iguais, não adianta. O indivíduo, você tem que tratar o indivíduo, não né? tem como você querer usar a mesma estratégia para todo mundo. Tem muita coisa aí. Eu faço muito blend, sabe, Cris? Eu misturo tecnologia. Ontem eu vi uma paciente que eu coloquei uma Synergy de um lado e uma Intensity do outro. Cara, aí eu fiz ali a curva de focus dela, que é um caso que eu vou levar aí numa palestra. E, cara, tipo assim, impressionante. Onde ela perdia na Synergy, a Intensity entregava mais. E, tipo assim, eu expliquei, claro, isso para ela, que ia ser feito assim, e consegui mais resultado. Mas, por exemplo, a depender da conversa que eu tivesse, né, do nível de esclarecimento do paciente, tudo, primeira coisa que ela vai falar, como é que uma lente de um lado e outra do outro? Como é que funciona isso e tal? Então, ele vai comparar e aí tem toda Não, e ele essa fica, esse olho é bom para... mas isso tudo eu explico, mas mesmo assim, né, se o paciente não entendeu a sua explicação ou se qualquer coisa, né, então tem muita coisa envolvida. Olha, e às vezes você acha que tá tudo certo e mesmo assim o paciente volta e ainda assim ele fala volta. alguma coisa. E outra coisa que eu não faço de jeito nenhum. Um merchanzinho aqui, uma informação, Cris. Duas coisas, na verdade. Uma é sobre as Olimpíadas de Catarata, que você vai participar, inclusive, como jurada. Vou mandar os vídeos para você, vou te encher de vídeo lá para você votar. Tem algumas votações. Produção, vocês conseguem me mostrar, por favor, Fernandinha, João, se tem os critérios subjetivos e objetivos lá das Olimpíadas de Catarata? Sempre me perguntam isso, eu criei esse negócio e já era. Depois que eu postei, eu esqueci. Eu vou mostrar aqui. O vídeo precisa ser enviado até o final de janeiro e no finalzinho de fevereiro, acho que dia 27 já tem uma data, a gente vai abrir aqui no Catarata Cast mesmo. A gente vai chamar aí os colegas que vão ser jurados, já vou te avisar, Cris, mas eu vou te avisar com antecedência, para a gente fazer a votação e divulgar qual foi o vídeo que foi o campeão, tendo visto que o cara vai ganhar uma passagem para o Congresso e a inscrição do Congresso da Braskem. Manda seu vídeo lá para a gente também. Eu vou mandar o meu. Manda o seu vídeo. E não tem, vou mandar o meu, pode ser esse aí? Não, vai se deixar eu nem vou votar já por causa disso. Eu quero ir para Braskem de graça. Não, eu tô torcendo para alguém do Rio de Janeiro ganhar, que eu pago só Uber. Não tem passagem. Olha, e quero divulgar aqui também o meu livro de cirurgia de catarata. Você já tem o seu, né, Cris? Já tem, excelente esse livro, muito bom. Obrigado. Cirurgia de catarata, a intenção desse livro é trazer uma parte bem técnica, trazer as coisas que a gente faz na prática, né? O famoso pulo do gato, que a gente não consegue, às vezes, encontrar em livro-texto. Então, eu tentei fazer isso aqui. Olha os critérios das Olimpíadas de Catarata. Tem uns critérios que são objetivos, que é tempo cirúrgico. Você marca o tempo, não pode acelerar seu vídeo nem editar ele. Até 10 minutos, aí depois dá uma olhadinha lá, tá nos destaques do Catarata Class. Até 10 minutos, você tira 10... de 11 a 15 minutos, 9,5, e assim vai aumentando o tempo cirúrgico, diminui a pontuação. Dimensão da cápsula Rex estipulada, a gente consegue fazer um programinha onde a incisão, por exemplo, foi usada de 2,4, a gente pega esse parâmetro da incisão e mede ali a cápsula Rex. E aí tem aqui também o tamanho da cápsula Rex, são os critérios. E aí, critérios subjetivos, a gente vai avaliar side port, incisão principal, cápsula Rex, as hidroetapas, fratura, conquista, implante. E ainda tem uma nota de aspecto geral. Somando isso aqui tudo vai dar 10 e essa nota vai ser divulgada depois aqui. E também, por último, vou divulgar a minha mentoria. Eu tenho uma mentoria, Cris, não sei se você já viu, que eu faço 100 cirurgias, né, ao lado de algum colega que está muito tempo sem operar. Às vezes o cara teve uma boa curva de aprendizado, mas por algum motivo. Teve uma mentorada minha que ela teve 3 filhos, se ausentou demais da cirurgia, depois de 3 anos ela quis voltar, a gente perde um pouquinho a nossa segurança e confiança. Para o colega ali que já vai entrar num fellow, às vezes ele aproveita muito mais o fellow, se ele já chega com um tempo cirúrgico menor, né, ele acaba operando mais rápido, aproveita. Então a mentoria, eu chamo de mentoria Olympus em cirurgia de catarata, tá com vaga. A gente tem uma vaga para fevereiro e uma outra para agosto, tem as vagas aí, então dá uma olhadinha, me chama no direct. É isso. Cris, deixa suas considerações. Poxa, gostei muito aí do nosso podcast, aprendi pra caramba. Já tá convidada para voltar e deixa suas últimas considerações aí pra gente. Os residentes, principalmente, né? Como é que faz para ir aí aprender contigo? Se dá aula na residência?
Pois é, acabei nem falando, né? Nem apresentando muito. Eu sou preceptora de catarata e córnea. Na catarata eu fico orientando mesmo, né? No Serof e em Aparecida, que são 2 serviços de residência aqui. Você até me perguntou outro dia a questão de quantos residentes aqui em Goiânia. Tem muitos, acho que são 25, formam 25 residentes por ano. Tem muito oftalmologista, acho que é uma das cidades que mais tem oftalmologista por habitante. Aqui tem bastante oftalmologista mesmo. Fellow de catarata aqui, só tem no Serof, são 2 vagas, então tem poucas vagas de fellow de catarata. São poucas aqui. Que mais? Para vir aqui, uai. A gente fica aqui é aquela loucura, né? Quarta-feira é o dia que eu fico na guerra, operando, faz sutura de córnea, opera, faz catarata, aí chama aqui, residente chama lá, a gente fica naquela correria. E manda também para os seus clientes aí, quiser te encontrar em Goiânia, como é que eu agendo uma consulta contigo? Vou mandar aqui no meu Instagram tem tudo, né? Tem o link lá para marcar. Como é que tá teu Instagram lá, Cris? Cris Caroça, @Cris Caroça. Legal. Eu fiz uma perguntinha aqui antes, Cris, e só para tu dar uma consideração sobre isso, né? Eu fiz uma pergunta e durante a transmissão toda que eu fiquei pensando nela também. Eu fiz uma pergunta para ti, se tu achava que... Hoje a gente tá aqui, nós dois, eu e o Alex, entrevistando você, uma mulher, cirurgiã de catarata, tudo. Se você achava que o mundo da catarata era um mundo meio machista, meio masculino... Aí depois eu parei pra pensar, claro que é. A gente tá num podcast, 2 homens entrevistando uma mulher. Aqui a gente já tá na maioria aqui, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho, até direcionado para as doutoras aí, residentes, ou que estão aspirando a essa carreira de cirurgião de catarata. Como é a vida da médica? Como é a vida da mulher cirurgiã de catarata aí? Como é que ela é vista? Rapaz, se eu começar a falar aqui, vocês dois vão cair no chão, vão chorar. Vai chorar, né? Eu quero chorar. Você já tá aí em Goiânia, a gente já vai botar um sertanejo Bota aqui. Um sertanejo aqui. Já é um violão. Já vamos pôr o sertanejo sofrer aqui. Fala disso aí, a gente chora junto. Não é fácil, gente. Eu sempre falo hoje em dia está mudando, assim, no serviço de oftalmo, eu vejo a residência, a maior parte é mulher. Tem muita mulher entrando e a gente está desbravando aí. É uma área extremamente machista, a cirurgia de catarata é extremamente machista, tanto por parte dos médicos quanto dos pacientes. Tem muito paciente que fala que não vai ser operado por mulher. Eu já ouvi isso, já vi isso. Eu opero para colegas também, alguns colegas me chamam para operar, e tem colega que por eu ser mulher, responde de uma maneira, que pede para, inclusive, não conversar com o paciente, essas coisas, para o paciente não saber que tem mulher em sala. Então, é um ambiente extremamente machista. Você vê em congresso também, quando você vê apresentando, são poucas as mulheres que estão lá. E, gente, assim, a vida de mulher não é lamento, não. A gente está aqui e escolhi isso. Porque, assim, eu tenho várias profissões. Uma delas eu não posso abrir mão de jeito nenhum, que é ser mãe. Eu não posso abrir mão, não posso largar meus filhos, eu nunca vou poder abrir mão de ser mãe. E a questão da oftalmologia é uma escolha. E, lógico, eu preciso trabalhar, etc., mas é uma escolha. Então, muitas vezes é difícil, como você falou aí, Alex, a mulher parou para ter 3 filhos e parou de operar. É uma escolha. Eu, por exemplo, um dos meus filhos, eu tive, depois de 2 meses, eu já voltei a trabalhar, porque eu estava muito tempo fora do mercado, eu estava construindo, estava mudando, não conseguia formar a clientela, tive que trabalhar antes. E a questão também de dedicação, que, por exemplo, por mais que vocês falem, é igual, vocês estão trabalhando igual, a divisão de função é igual, é diferente. A mulher que tem filhos, que tem essa parte também. Eu muitas vezes não consigo chegar em casa, porque eu tenho que fazer outros milhões de coisas. Eu tenho que ver o material escolar das crianças, eu tenho que ver a lição, eu tenho que lembrar de ligar para o dentista, e eu tenho que fazer muitas coisas. Então, realmente, assim, a nossa vida, a gente se desdobra para tentar alcançar o que um homem faz. E eu acho que nesse ponto, eu não estou sendo feminista de forma alguma, mas a nossa luta é muito maior, porque eu tenho que provar que eu posso ser semelhante a um homem, apesar de tudo que eu faço. Então, eu trabalho muito mais, eu me esforço muito mais, eu luto muito mais para poder entrar e ser comparada com um homem que está fazendo a mesma coisa que eu, vocês entendem?
Entendi. Então, parabéns por isso. é complicado. Assim, eu quero que vocês olhem isso, até quando vocês verem as colegas que estão trabalhando, vocês pensarem nessa situação. Eu vou contar outra situação que foi interessante. Uma vez num congresso, eu não estava nesse congresso. O doutor Jonathan, vocês conhecem o Jonathan Lake, né? Rapidinho, ele estava Cris, apresentando... eu só vou trazer mulher aqui agora. Já acabei de tomar uma decisão no Catarata Cast, série feminina. O João foi só o primeiro. Como elas fazem, como elas indicam. Chega de... Tô apoiando. Mas deixa eu contar esse caso que foi interessante. No congresso, o Jonathan estava apresentando um caso e ele mostrou um pré-slice. E alguém que estava na mesa perguntou, falou assim, você faz pré-slice sempre, não sei o que, é uma técnica e tal. Não tem nenhuma mulher que faz. E o Jonathan falou assim, não, tem sim. Tem a doutora Cristina Carossa lá que estudou comigo, tem a Lilian que também foi colega. Então, assim, eu não estava lá, eu recebi uma mensagem de um aluno lá que falou assim, nossa, o doutor Jonathan falou de você e tal. Aí eu falei, gente, olha só, porque a pessoa que fez o comentário, eu não sei se ele quis ser machista, mas de alguma forma ele foi extremamente machista. Quer dizer, mulher não vai conseguir fazer um pré-slice? Como que o cara parou para fazer essa análise de imaginar que existe uma técnica que só homem que... De onde é que... Qual foi essa pesquisa que ele fez? Por que ele teve essa vontade? Até porque nos vídeos de cirurgia só aparece a mão com luva, não dá pra saber se é homem, se é mulher, não dá pra saber. Eu não sei qual foi, então, como eu disse, eu não estava lá, eu só recebi a mensagem dizendo, olha, falaram o seu nome, porque falaram que as mulheres não fazem, e eu recebi essa mensagem. Legal. Aí eu falei, tá vendo? É difícil mesmo, a gente agora, tem que estar na luta ali. Todo mundo sabe o que faz. Melhor do que eu, muito mil vezes. Eu nem faço, né, Felipe? Nem é a minha opção de fratura, não é pré-slice. É isso aí. Gente, mas eu vou falar, o pré-slice é bom, porque aí sabe aquela primeira fratura que vocês acham que é a mais difícil de todas? Não tem esse problema. Já tá resolvido. Legal. Cris, obrigado, parabéns tá? Mesmo. Queria apertar sua mão, viu, pra te agradecer. Obrigada, gente. Aperte a minha, então. Aperta aqui a mão do Felipe. Tamo junto aí. Muito obrigado. Sintam-se abraçados. Foi ótimo. Vai se encontrar muito aí pelos congressos, viu? Vamos sim. Agradeço demais o convite, Alex. Foi ótimo. Felipe, muito obrigada por tudo. Eu tô te devendo um vídeo ainda da mentoria, que não esqueci, Alex. Esse fim de ano foi puxado. Eu quero. Mas eu vou fazer, eu juro. Obrigado. Tá bom? Tchau, Cris. Uma boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Acompanhou a gente. Obrigado. Obrigado, gente. Tchau. Tchau.